Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Ângela Cavalli Rodrigues no programa de pós-graduação em educação da universidade. A tese de doutorado tratou sobre o impacto da certificação ISO 9001 na atividade dos operadores da estação de tratamento de água. Bom, Ângela, conta pra gente então qual é o título da tua tese então de doutorado. Tá, a tese ela está intitulada como As Dramáticas do Uso de Si da Atividade de Tratamento de Água num contexto de certificação de normas no serviço público. E como é que foi dar vida então essa pesquisa, Ângela? Por onde você começou? Bom, eu comecei escolhendo, né, quem eu ia pesquisar dentro do departamento. Que, na verdade, o departamento ele tem 7 estações de tratamento de água. Sim, 7 estações, são 7 estações que tratam água distribuídas pela cidade de Porto Alegre. Como o DEMAI estava passando por um processo de reestruturação e certificação ISO 9001 e o primeiro processo de trabalho que foi certificado foi a questão do tratamento de água, então foi a minha escolha tratar, então, pesquisar quem dentro desse processo de tratamento de água, né? As pessoas que tratam a água propriamente dita, que são os operadores de estação de tratamento. Como são 7 estações, né, localizadas em diversos pontos da cidade, elas têm diversos tamanhos, né, tem 3 grandes estações, tem uma estação bastante pequena que fica numa praça pública, tem uma que fica na Ilha da Pintada e outra na divisa com Viamão. Cada uma tem a sua particularidade, a sua especificidade, então, assim, bom, tem que conhecer todas essas 7 estações e entrevistar no mínimo um operador de estação de tratamento de água para ter a visão do todo. Então, foi essa a minha proposta. Aí eu apresentei o projeto para a coordenadora desses trabalhadores, aí ela disse que eu seria acompanhada por um chefe deles que iria comigo nas estações. Eu me afastei do serviço, tirei férias para poder me dedicar à pesquisa, ter tempo livre de ir visitar essas estações. E nós fomos. Então, nós visitamos as 7 estações, em cada uma eu era apresentada para o operador que estava trabalhando no dia, ele me mostrava a estação, como é que funcionava o tratamento de água naquela estação, e após, então, eu realizava uma pesquisa com um questionário semi-estruturado, né, das respostas que eu precisava investigar, e conforme a conversa fluía, fazia algumas outras perguntas, dava um espaço para ele colocar alguma questão que ele achava necessário, importante. E foi a maneira que eu fiz a coleta de dados, né? Também olhei bastante alguns documentos do departamento, né? Partes mais históricas de alguns documentos. E entrevistei também a coordenadora do escritório da qualidade, que era responsável por todo esse processo da certificação, né? Para saber como é que estava sendo feito esse trabalho dentro do departamento. E essa ida a campo durou quanto tempo? Eu acho que, como eu tirei um mês, eu consegui num mês fazer a entrevista com eles, né? Porque eu tinha todo o tempo livre, eu visitei algumas estações no final de semana, porque muda bastante, né, a rotina de trabalho. Durante a semana, algumas estações têm outros trabalhadores nas estações, e final de semana só os operadores de tratamento de água, então eles ficam sozinhos na estação. Também fui à noite, visitar uma estação à noite, ver como é que era o trabalho de um operador à noite. Então, durante a semana eu poderia, em uma semana, 2, eu consegui fazer toda a visita, todas as estações. E depois é o tempo de escutar os dados, as entrevistas, fazer a gravação, né? Que é todo aquele trabalho mais... E como é que foi o contato, então, com esses sujeitos investigados na tua pesquisa? Foi bem tranquilo, fui bem recebida por todos. Né, eu tive a oportunidade de falar para eles mais ou menos como é que era a minha pesquisa, o que eu pretendia. Não tive nenhuma rejeição, pelo contrário, em algumas estações que tinham 2 operadores trabalhando, os 2 quiseram participar. A única, assim, foi um operador de uma estação que pediu que eu não gravasse, que ele não queria que eu gravasse, então eu tive que escrever o que ele me relatava, então foi o mais corrido, mas fora isso foi bastante tranquilo, assim, e ter sido acompanhado por um outro
trabalhador que trabalha, né, mais diretamente com eles, não comigo, eu achei assim que ia influenciar um pouco, que ia dar mas não, eu tive uma visão equivocada. Porque, na verdade, ele me deixou bastante à vontade, ele só me levava até as estações, me apresentava e ele ficava conversando com outra pessoa da estação e eu ficava com o operador, não me delimitou tempo nem nada, eu ficava o tempo necessário. E com ele, nas idas das estações, nós conversávamos, ele me esclarecia algumas coisas do trabalho, então, na verdade, ele me deu algumas informações que acabaram me ajudando para a pesquisa. Então, foi bem válida essa ideia que eles tiveram de eu ser acompanhada por alguém da área para visitar as estações. Tá certo. E, Ângela, você se apoiou também no referencial teórico da ergologia, certo? Por que foi feita essa escolha, então, pela senhora? Esse referencial da ergologia, como ele mesmo diz, ele é uma ciência do pensamento, né? Ele investiga a atividade do trabalho. Ele vai lá na atividade que tu faz no teu dia a dia de trabalho para conhecer realmente, né, a lida, o que eles chamam, né, das dramáticas do uso de si, né? O quanto que o trabalhador coloca de si no trabalho e o quanto que ele tem de saber e cria saberes e valores na atividade que ele realiza, renormatizando aquilo que é prescrito, né? Exemplificando, assim, vamos supor, tu tem aqui toda uma norma prescrita para te fazer tuas entrevistas, em termos de cenário, de como funciona a rotina, mas é no teu dia a dia que tu lida com situações que tu tem que prescrever, né, renormatizar esse prescrito, que tu sabe a melhor maneira de agir, como é que tu tem que lidar com um entrevistado que está ansioso, que está nervoso, que isso não está prescrito, mas que são saberes que tu vai adquirindo ao longo da tua jornada, do teu trabalho, né? São saberes que tu vai criando, são valores que tu vai criando, que tu vai trocando com teus colegas. E então, né, trazendo isso para o pessoal do tratamento de água, como que eles lá no dia a dia, eles lidam com a água, porque não é só colocar os elementos químicos para tratar a água, deixar essa água bruta numa água potável, né? Eles lidam com uma água diferente no inverno, no verão, o dia tá bom, de repente dá um temporal, vai mudar toda a água, é toda uma mudança que eles têm dos produtos que eles têm que adicionar. Então, eles conhecem a atividade de trabalho deles, né? Um dos operadores relatou assim, quando eu trabalhava à noite numa estação, eu sabia quando passava um navio no Guaíba e despejava, né, algum dejeto no rio, porque da maneira como a água chegava na estação. Então, quer dizer, ele não via o navio, mas ele sabia que tinha um navio. Ou então, quando vem um temporal, que eles já sabem quando é que eles vão ter que desligar alguns aparelhos, então eles já se antecipam a essas questões. A confiança que eles têm que ter no colega, porque eles pegam já toda uma água em tratamento, né? Porque como a água é tratada 24 horas então, o operador que chega do dia, ele já pega a água sendo tratada pelo operador da noite, então ele tem que dar continuidade num trabalho que já foi iniciado, então tem toda essa questão da confiança. E esse referencial, então, da ergologia, ele vai bem nessa atividade, é olhar essas questões, ver como que eles lidam com a atividade no dia a dia, no cotidiano, com esse conhecimento que eles têm adquirido no dia a dia mesmo na prática, né, Ângela? Bom, o Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pela Ângela Cavalli Rodrigues. Nós voltamos em um instante.